Hoje, hein? São 4h17, mas toda a categoria do Felipe Granzotto com a gente aqui no programa na sexta-feira. E também a gente esperou 5 dias para falar de uma das maiores polêmicas, eu diria, Felipe, da história da Fórmula 1. Porque esse acidente no Grande Prêmio de Monza entre o Verstappen e o Lewis Hamilton, o Verstappen foi punido, né? Ele vai perder 3 posições na próxima corrida. Um acidente perigosíssimo. Se não fosse o halo, né, a proteção de cabeça, poderia ter acontecido algo muito sério com o Lewis Hamilton. E agora, essa temporada virou uma guerra, hein, Felipe? A gente gosta muito do automobilismo, mas parece que está transcendendo. Boa tarde. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos os amigos ouvintes. Eu acho que passou do limite um pouco, né? Eu acho que apesar de toda a juventude do Verstappen, toda a velocidade que ele tem, que a gente sabe que ele tem, o talento e coisa e tal, mas eu acho que nesse acidente ele quis dar o troco do que ele sofreu lá no Grande Prêmio da Inglaterra, em Silverstone, quando foi o contrário, né? O Hamilton veio por dentro, tocou ele no final da curva, 280 por hora, o Verstappen foi parar lá na barreira de pneus. Dessa vez, o Hamilton deu uma espremidinha no Verstappen ali no final da reta do circuito de Monza. É a reta mais rápida do calendário da Fórmula 1, os pilotos chegam a quase 370 km por hora. O Hamilton deu aquela mexidinha, deixou pouco espaço para o Verstappen, e o Verstappen pensando no campeonato, pensando que ele estava só 3 pontos na frente e que devido a um erro no pit stop da Red Bull, tudo poderia mudar, né? O resultado na Itália, que era uma pista que era desfavorável para a Red Bull, mas de repente virou favorável, poderia virar o jogo de novo. O Verstappen jogou tudo ou nada. Dividiu ali a curva, aquela chicane que não dá para fazer 2 lado a lado. A zebra jogou ele para cima do Hamilton e deu no que deu. Arriscou muito mais do que precisava. E aí, Guarizo, todo mundo vai perguntar, pô, mas por que o Lewis Hamilton recebeu só 10 segundos lá no Grande Prêmio da Inglaterra e o Verstappen recebeu 3 posições no grid da próxima prova? Porque naquela corrida o Hamilton pôde cumprir a punição dentro da prova. Dessa vez, os 2 pilotos abandonaram, então não dava para o Verstappen receber uma punição, sendo que ele já estava fora da corrida. Resultado, a punição vai ser paga na próxima prova, no grid largado, ele fica 3 posições para trás de onde ele tiver conseguido se classificar. O Verstappen leva a culpa nesse acidente, a Red Bull não vai falar nada, a Mercedes disse que o Verstappen já passou do limite, e o Hamilton disse o seguinte: enquanto o Verstappen agir desse jeito, eles vão bater muitas vezes nesse ano. Já foram 2 vezes, nós tivemos alguns incidentes que o Hamilton tirou o pé para não bater, como foi na Emília-Romanha, como foi em Portugal, como foi na Espanha. Então eu estou falando aqui de que em 14 provas eles tiveram 5 incidentes. 2 deles viraram batidas e 3 foram evitados porque alguém tirou o pé. É muita coisa, né? 1/3 das corridas eles teriam algum entreveiro, é muita coisa. E a gente ainda tem 7, 8 corridas pela frente, se ainda tivermos algum cancelamento de corrida por causa da Covid. Então, eu acho que os pilotos precisam colocar a cabeça no lugar, saber que o campeonato sim é importante, mas espera lá também, né? Se foi como você disse, Guarizo, se não fosse o halo, certamente o Lewis Hamilton teria tido alguma consequência. E ele está com uma dor no pescoço. Ele disse que procuraria nessa semana um especialista porque ele está com dor desde a hora do acidente. A gente sabe, né? O piloto fica meio de cabeça quente e tal, o corpo está quente, depois passa um dia, o corpo deu aquela esfriada, você começa a sentir um pouco. Mas também é mais pelo impacto e tal, é normal. Mas eu acho que realmente, só para reforçar, passou do limite, a gente viu muito isso em rivalidades como Senna e Prost, e eu acho que a gente está vivendo mais uma vez uma novela parecida, Guarizo. Tá muito perigoso, viu? Hoje o assunto deveria ser derby. Bom, toda sexta-feira tem automobilismo, meu querido. Verstappen sempre joga sujo, diz aqui. Ele não deu o nome dele aqui, o nosso ouvinte, mas falou que o Verstappen sempre joga sujo. Só que o assunto hoje, já que falaram que tinha que ser derby, Gabriel Castro, nosso repórter que cobre a Ponte Preta, é torcedor declaradíssimo da McLaren. E quebrou um tabu com a vitória do Daniel Ricciardo, hein? Até o Lando Norris teve que beber champanhe na sapatilha do Daniel Ricciardo. Que legal ver a McLaren ganhar de novo, né? Equipe de Ayrton Senna, de Emerson Fittipaldi. Ela ressurgindo, né? Com o novo motor esse ano. E o resultado chegou, Felipe.
Com certeza, eu acho que todo brasileiro tem um pouco de McLaren no sangue, né? A gente aprendeu a gostar do time inglês, como você bem disse, né? Foi o título do Emerson em 74 e depois os 3 títulos do Senna pela McLaren, né? Em 88, 90 e 91, além daquele 89 que o Balestre e o Prost roubaram do Ayrton. Mas realmente o time inglês é o segundo maior em número de vitórias, até pegar minhas anotações aqui, são 183 vitórias ao longo de mais de 800 corridas disputadas. Eles só estão atrás da Ferrari, que lidera as estatísticas tanto em grandes prêmios disputados quanto em vitórias, são 238 do time italiano. Então a McLaren merecia voltar a vencer. A última dobradinha foi em 2010 no Grande Prêmio do Canadá com o Hamilton e o Button, e a última vitória tinha sido no Grande Prêmio do Brasil em Interlagos em 2012, naquela corrida que celebrou, que marcou, né, o terceiro título do Sebastian Vettel, né, naquela disputa com o Alonso. Então fazia muito tempo, a McLaren passou por uma fase muito difícil, né? Foram 3 anos com o motor Honda, que nem o Alonso fez milagre, foram 3 anos muito ruins. Depois foram mais 3 anos com os motores Renault, que colocaram a McLaren numa ascendente, né, digamos assim. O Norris conseguiu alguns pódios, e aí agora 2021, com o primeiro ano com os motores de volta a ter os motores Mercedes, a equipe inglesa conseguiu uma dobradinha, uma vitória do Daniel Ricciardo, que vinha tendo um campeonato muito difícil na gíria do automobilismo, né, tomando pau toda a corrida do Lando Norris, e conseguiu dar a volta por cima. Não se sabe se a McLaren vai ter carro, digamos assim, para fazer frente a Red Bull e Mercedes. Foi uma situação, né, porque os dois postulantes ao título e à vitória estavam de fora, mas vale lembrar, o Ricciardo já estava na frente com os dois lá dentro da pista, né, com o Hamilton e com o Verstappen. Então, mais do que merecida a vitória do australiano, e muito feliz pela vitória da McLaren, né, que está numa disputa ferrenha com a Ferrari para ver quem vai ser a terceira força do campeonato. Porque a vice-liderança e a liderança aí vão estar tranquilas com a Mercedes e a Red Bull, que vem numa disputa bastante ferrenha, só 18 pontos separando os dois times. Guarizo. Grande abraço, Felipe Granzotto, até a semana que vem. Valeu. Um abraço para você, para os amigos ouvintes, e aí na semana que vem a gente fala do Grande Prêmio da Rússia em Sochi, que é a próxima etapa da Fórmula 1. Um abraço. Certeza, abraço, Felipe.